casa do rival. É difícil a gente ver esse tipo de resultado num campeonato, enfim, alemão, espanhol, italiano, onde a disparidade entre as equipes é muito maior, de um líder perder para um lanterna. Sabe? É verdade. Eu não sei se a parada fez bem ou fez mal para o Corinthians, mas o fato é que o Corinthians jogou sem alguns jogadores importantes. Por exemplo, o Jô não jogou, o Romero não jogou. Esses dois fazem muita falta. O Guilherme Arana, para mim, é o que mais faz falta. O Balbuena não jogou, são 40% do time praticamente. Agora, mesmo assim, o Corinthians criou oportunidades para vencer o jogo tranquilamente. Mas aí faltou aquela capacidade de finalização. Será que no caso de ontem o Jô que fez mais falta, por ser o finalizador? Eu acho que... O Arana cria muito. O Arana é um jogador que ele também... O gol do Gilvan e o gol do Jô. Chega muito rápido, vai para a linha de fundo, entra pela diagonal, passa bem. É o desafogo do Corinthians. Mas eu acho que foi um resultado, foi um resultado surpreendente. E o Corinthians, não é que o Corinthians entrou de salto alto. Você percebe que, olha, muitos e muitos gols perdidos. Uma coisa que difícil de você entender. Mérito aí para o Marcos, do Atlético Goianiense. Ele é o terceiro goleiro da equipe e ontem talvez tenha sido o melhor em campo. Isso, o Clever, que é o titular, se machucou. O segundo goleiro, o Felipe, está negociado. Ele teve uma chance, terceiro goleiro, que é difícil, né? Ter oportunidade, fechou o gol. Então, isso prova que o Corinthians fez boa parte da parte dele, né? Criou. Chegou lá, mas não finalizou. Bola. Agora, finalizações ali, Savoia, 30-8. E o Casim perdeu muito gol. Casim decepcionou. Muito gol. Foi muito cobrado. Saiu chateado. Também em função daquilo que o João vinha jogando, né? O João é um jogador fundamental no Corinthians, não só pelos gols, mas pela... Ele faz bem o pivô, quando o Cássio quebra a bola, é ele que disputa a bola, não perde a bola no ataque, sabe segurar. Mesmo com 2, 3 adversários, os ataques do Corinthians recomeçam com o jogo ofensivamente, então é um jogador que faz muita falta. E o Arana, evidentemente, pela velocidade, pelo cruzamento, pelo passe, também é outro jogador que faz muita falta. Nesse aspecto, o Corinthians está comemorando a paralisação de 15 dias pela data FIFA, porque vai dar tempo, principalmente, do Arana se recuperar. O Jô não jogou porque está suspenso, né? Aí volta naturalmente. O Romero a mesma coisa. Aí é o Balbuena e o Guilherme Arana que preocupam por causa do departamento médico. 15 dias dá para agilizar. Aí a próxima partida é contra o Santos na Vila Belmiro, isso no dia 10 de setembro, exatamente daqui a 2 semanas. Jogo difícil na Vila, né? Mas o Corinthians parece que está jogando melhor fora de casa agora, né? Tá porque o Corinthians tem dificuldade para vencer retrancas. E os times que jogam de igual para igual sofrem com uma boa participação do Corinthians sem a bola. O Corinthians se defende muito bem. Quando ele joga com um time menor na arena, como aconteceu com o Vitória, como aconteceu com o Atlético Paranaense e outras, o Botafogo fez assim lá, jogou dessa forma lá, o Corinthians tem dificuldade para furar esse bloqueio, né? Então se torna difícil. Às vezes o franco atirador, caso do Vitória e caso do Atlético Goianiense, surpreende. No caso do Vitória, o Vitória fez com o Corinthians aquilo que o Corinthians faz com os adversários. O Corinthians, taticamente, foi muito bem o Mancini. O Corinthians está provando do próprio veneno? Exatamente. Exatamente. Porque ele tem esse tipo de jogo, né, de ficar fechadinho e só ir na boa no contra-ataque. Aí as equipes de menor investimento, de parte de baixo da tabela, vêm jogar com o Corinthians em São Paulo assim, fechadinho, do jeito do Corinthians, mas ele não é consegue só furar. isso. Mas não é só isso. O que está acontecendo? Os times estão percebendo, e eu venho falando isso faz tempo, que o Corinthians tem uma belíssima transição, aquele jogo curto, toca a bola de pé para pé, triangulando, virando o jogo, fazendo a diagonal bem feita, curta. Então, a passagem do Corinthians da defesa para o ataque, o Vitória descobriu o jeito de quebrar o passe do Corinthians. Então, quebrando o passe do Corinthians, você quebra a força ofensiva do Corinthians. Então, acho que é isso que está acontecendo. Os adversários entenderam que quando você quebra o passe, já no campo defensivo, na transição, você diminui a força ofensiva do time. Eu acho que esse tem sido o grande problema das equipes que marcam o Corinthians. Tem quebrado o passe e o Corinthians não tem conseguido. Ontem não. Ontem até que o Corinthians criou mais oportunidades, mas concluiu mal. Apesar disso, assim, a probabilidade de perder num jogo desse é menor, é atípico até, porque o Corinthians faz 30 ataques, cria não sei quantas chances, outro time
cria ali 5 e faz uma, por coincidência, até são 2 jogos seguidos em casa e 2 derrotas. Eu imagino que isso vai se repetir, Savoy. E a chance do Corinthians marcar um gol é verdade. maior. E a gente tem que levar em consideração que, além desses desfalques, o Jadson está voltando. Ele perdeu um pouco o ritmo. O Jadson é um jogador interessante do ponto de vista técnico, ele bate muito bem na bola, lê bem o jogo, se posiciona bem, mas é um jogador que demora um pouco para recuperar o ritmo de jogo. Tem uma pequena probabilidade de engordar, perde rapidamente o condicionamento físico. Então, ele já não vinha jogando bem, errando muito passe antes da lesão, da contusão na costela e da fratura. Então, eu acho que o Jadson, melhorando, esse time do Corinthians vai melhorar. Com a volta do Arana, com a volta do Jô, com a volta do Romero, que taticamente é muito importante, porque ele volta, ele marca até o final muito, pelas beiradas. Eu acho que o Corinthians deve melhorar. É uma questão só de cabeça também, não achar que está tudo perdido, porque não está perdido. Você acha o nível Jô-Casim é muito diferente? Muito, é uma fase, o Jô está naquela fase que tudo dá certo. O Jô já mostrou em outras ocasiões, né, que ele tem qualidade. A gente lembrar do ano dele de 2013, lembrar da fase dele no Atlético Mineiro, mas caiu bastante. O Casim, não sei até onde o Casim pode ir. Eu acho que o Casim foi um erro do Corinthians. Ele pode ser boa gente, pode ser um carismático, muito legal, tudo, mas praça. Como jogador de futebol, ele deixa a desejar. Aí, quer dizer, e o na Jô, saída do Jô não tem um cara ali. E o problema do Jô, quando ele caiu de produção lá atrás, é que ele tinha um comportamento ruim fora de campo, né? Muita balada, estava tomando um pouquinho a mais. Tudo. A partir do momento em que, com a ajuda da esposa, a religião também ajudou, ele voltou a ficar centrado, treinando, se recuperando. O futebol ele sempre soube jogar, né? Sempre, o Atlético Mineiro provou isso. Ele só não jogou quando foi para a balada, essa é a grande verdade. Depende dele, então. Então, quer dizer, é muita diferença, é muito diferente. E ele é um jogador, além de saber fazer gols, ele tem um posicionamento, sabe jogar de costas, não perde bola, abre os braços, protege bem e passa. Ele segura a bola enquanto o resto do time chega. Isso é muito difícil hoje em dia no futebol, tão agrupado, tão sem espaço. Essas 2 derrotas diminuem o favoritismo do Corinthians? Na sua opinião, Savoy, você o Corinthians estava ali com a mão na taça, isso já muda um pouco o seu conceito? Evidentemente que diminui, matematicamente isso diminui, porque o problema é o seguinte, toda vez que o Corinthians perde, a concorrência também não ajuda, perde. Né? O Grêmio empata, o Santos empata, enfim, os times que estão ali na disputa, o Palmeiras também, que está na disputa, mas está muito longe, assim como o Flamengo, também perde pontos inacreditáveis. Claro que diminui. O problema não é diminuir a possibilidade, é diminuir a confiança. Se o Corinthians não perder a confiança, e aí tem uma vantagem o Corinthians. O Corinthians, mesmo quando está fazendo a campanha fantástica, inacreditável, o time sempre teve os pés no chão. Nas entrevistas, lá dentro no CT, eu estive acompanhando os treinamentos, a forma como o time lidava com o sucesso. Ninguém subiu no salto, ninguém ficou mascarado, ninguém ficou perna, como se diz na linguagem do futebol. Então eu acho que o time está com os pés no chão, vai saber entender. Agora precisa dar uma resposta. Se vai para Vila Belmiro e perde também do Santos, pode acontecer, o Santos é um grande time, Vila Belmiro é muito importante. Então mais do que nunca a cabeça vai falar mais do que os pés dentro de campo. Vamos ouvir o que o Fábio Carille, o técnico do Corinthians, disse depois da partida. Ele também que vem mantendo um equilíbrio, mesmo na fase extraordinária, a sequência de vitórias, ele nunca demonstrava um sentimento de já ganhou e também não pode se desesperar agora com o insucesso, né? Vamos ouvir o técnico corintiano. Duas partidas em casa que a gente não podia ter deixado passar assim. Mas esse é o Campeonato Brasileiro, né? Essas surpresas aí, tá sendo a primeira surpresa que eu digo esse ano. Negativa para nós, mas esse é o Campeonato Brasileiro. A respeito do Jô, a fase dele já mostra, acho que são 19 jogos na temporada, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com ritmo de jogo, cara que desde o começo do ano se entregou, sofreu nas primeiras partidas por conta de ritmo de jogo, depois pegou uma sequência e foi muito bem. É claro que faz falta ele, Arana, Romero, Balbuena, são todos jogadores aí que sempre fazem falta pela sua qualidade. O futebol ele se resume em gols, né? É gols. Criamos oportunidades, no segundo tempo com Cleison e Casim, se eu não me engano. Primeiro tempo algumas, se você faz o gol, o jogo muda, né? E uma equipe que veio fechada, sabia que o jogo era pelos lados,
e depois você toma o gol logo no começo, né? Faz as mudanças para tentar colocar mais velocidade dos lados e a gente acabou não sendo feliz nas conclusões. Criamos oportunidades no segundo tempo com o Cleison, com o Casim, que eu me lembre. Jogadas pelo lado com o Marquinhos, com o Cleison, mas a gente não conseguiu concluir em gol. E falar dessa diferença de ser o primeiro e de ser o último, você entra com uma expectativa grande, né? Só que tudo se resume em gol e a gente não fez os gols que criamos. Tem, portanto, o Fábio Carilli quer alguma observação em cima do que ele disse? Concordou, Savoy? A leitura dele reclamou dos desfalques e das chances desperdiçadas, o Corinthians criou bastante. Uma coisa até que ele não gosta de falar e falou sobre os desfalques, né? Porque ele sempre fez o discurso de que o time tem bons reservas. Dá moral pro pessoal. Mas tá claro aí que fizeram uma pergunta para ele foi obrigado a reconhecer que fizeram falta mesmo os 4 desfalques. Não há o que dizer, você perde 40% praticamente da sua equipe principal, onde o forte é o entrosamento do Corinthians, sente. Mas a gente tem que analisar que no primeiro turno perdia também e quem entrava jogava um bom futebol, né? A gente até falava, sai o titular, entra o reserva, o Corinthians não perde. Está perdendo. Você estudar a razão pela qual o time está perdendo. Tanto é que contra a Chapecoense, a vitória foi ilusória, porque o time não fez uma boa partida e ganhou nos estertores do jogo, no finalzinho, na Bacia das Almas. E 1-0. Mas podia ter tomado um gol também. O Léo Santos salvou em cima da linha. Então, para você ver como o Corinthians, no segundo turno, ainda não engatou aquele futebol que jogava antes da paralisação. Tudo bem, alguns jogos não jogou bem, ganhou, mas teve uma média de qualidade superior também, não só no resultado. Então o Corinthians precisa resgatar o bom futebol, aquele entrosamento, né? 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas, 33%. Aproveitamento aí é preocupante. Precisa saber a razão pela qual o time não está jogando da mesma forma. E isso o Carilli vai ter que descobrir nessas 2 semanas. Savoy vai fazer o seguinte...